Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e estamos na última igreja de Apocalipse, das 7 igrejas que recebem cartas de Deus para os anjos dessa igreja. A última delas é a igreja de Laodiceia, que vem de dentro da igreja de Filadélfia. Você pode ver que dali do meio para frente uma igreja vem de dentro da outra e a Laodiceia vem de dentro da Filadélfia, e nós vamos ler o que é a carta, né, que Apocalipse escreve para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, mas não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e aí então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio, para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Em outras palavras, fala, eis que bato a porta e se abrir, cearei contigo. Entrarei e cearei contigo. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus, essa carta é só porrada. O que essa carta tá falando? Basicamente, ele fala, olha, vocês são mornos, e morno não dá para beber, eu vou te vomitar da minha boca, porque nem preferia que você fosse ou frio ou quente, mas morno não dá. Olha o que ele tá dizendo, meu Deus. Então vamos para as nossas últimas, explicações sobre a carta, no caso da igreja de Laodiceia. Como eu disse, a igreja de Laodiceia vai estar aqui quando Jesus voltar. É a última das igrejas, e ela vem de dentro da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é aquela que coloca Jesus no centro e se relaciona com ele e tem amor pela palavra de Jesus. Mas dá pra ver que essa igreja de Laodiceia não é assim. É uma igreja que Deus reprime e disciplina. Fala, eu disciplino aqueles que eu amo. Eu te amo, mas estou te disciplinando. Mas começando do começo, então, a palavra Laodiceia vem de duas palavras gregas, laos e diceia. Laos vem de laico, que significa um povo comum. E diceia significa costume, opinião, conselho. Então, o que é Laodiceia? É o governo das tradições do povo, ou um governo da opinião do povo, ou um povo que governa de acordo com os seus costumes. Basicamente, Laodiceia é uma igreja para as pessoas. Entendeu? Laodiceia, o nome já traz, é uma igreja que não faz as coisas para Jesus, que não se relaciona com Jesus como foco, mas que faz as coisas pensando e querendo a aprovação e uma boa opinião do povo, das pessoas, do mundo. Olha que pesado e como as coisas do Instagram e do YouTube se encaixam nisso hoje em dia, né? Então, Laodiceia é o povo que sai de dentro da igreja de Filadélfia, mas que fica morno e começa a se preocupar demais com o que os outros pensam e não se posiciona e não se coloca firme em nada, mas fica morno. Não é uma igreja que esfriou completamente, mas também não está ardendo na chama do Espírito Santo. É uma igreja que se preocupa na política da boa vizinhança. Quem que é Laodiceia? São as igrejas que estão de bem com o mundo e mornas para com Deus. É esse o ponto principal, eu acho. Então, quem manda em Laodiceia não é o clero, não é quem ouve a voz de Deus, ou não é o relacionamento com Cristo, mas o povo, o democrático, o que fica bom com todo mundo, o que quer agradar a todo mundo. Essa é Laodiceia. Então, Laodiceia, que na verdade é ao contrário dos nicolaítas, né? É uma igreja que representa a igreja dos últimos dias. Então, são todas as igrejas que um dia provaram o mover de Deus, só que esfriaram. Então, Laodiceia já foi Filadélfia. Basicamente, são as igrejas que Deus já fez, Deus já mostrou, tem testemunho, já teve o mover, mas se esfriaram de maneira que ficaram mornas. Ou seja, nem renegaram a Jesus e a Deus, mas também não se relacionam com ele daquela forma.
buscam as coisas do mundo, os prazeres daqui, que todos fiquem bem, que todos sejam ouvidos, que o povo governe, que o povo goste, que as pessoas sigam e curtam e não tem uma visão pro eterno, não tem um relacionamento sério com Cristo, mas já teve um dia. Então, Laodiceia é a Filadélfia que esfriou e ficou morna. Olha que pesado. E o que Deus fala? Vamos lá, nos nossos 3 pontos principais, como que Jesus se revela para essa igreja, qual é a mensagem que ele dá e qual a recompensa para os vencedores. Como que ele se revela? Que a gente leu, ele fala, eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Então o que ele está falando? Amém e testemunha verdadeira, tudo que eu disse vai se cumprir. O Amém é isso, é essa certeza, testemunha fiel e verdadeira. O que eu falei vai acontecer. É assim que ele se revela para essa igreja, olha, o que eu prometi vai cumprir, o que eu disse vai acontecer, vocês me conhecem, vocês sabem o que eu já falei, vocês conhecem a minha palavra. E ela vai acontecer. Isso vai ter um fim. Então, quando ele fala que é o princípio da criação de Deus, ele também está falando de fonte, de origem. Da origem de toda a criação, da fonte de todas as coisas. Então, o que ele está dizendo? Além de tudo que eu disse acontecer, de eu ser fiel, de eu ser justo, de eu ser a verdade, eu sou o Amém e eu sou a fonte, a sustentação de tudo. A partir de mim, tudo pode acontecer. A partir de mim é que tudo deve ser feito. Não a partir do povo, não a partir da paz daqui, não a partir do que o mundo diz, mas a partir de mim, do eu sou. É assim que ele se revela para essa igreja. E faz sentido, né? Porque é uma igreja que o conhece, ou o conheceu. Só que tá frio o relacionamento. Então, frio não, morno. Antes tivesse frio, né? Diz a carta. Então, se tá mais ou menos, o que ela fala? Fala, olha, eu estou aqui, e eu sou, e eu vou fazer. E eu deveria ser a fonte de todas as coisas. Amém? Então é assim que ele se revela. E qual que é a mensagem principal que a igreja de Laodiceia escuta? Que ela é uma igreja morna, e por ser morna vai ser vomitada da boca de Deus, que ele não aceita isso, porque isso é um lugar de indecisão, e o muro é de Satanás, é basicamente isso. É um lugar de não envolvimento, é um relacionamento sem verdade, sem paixão, sem propósito. É um coração que idolatra a paz daqui, as pessoas daqui, não a Jesus. Então, essa característica principal que ele fala, Laodiceia ser morna, é esse desejo que a igreja tem, que nós temos de agradar todo mundo. Queremos agradar os frios, queremos agradar os quentes, queremos agradar os ateus, os cristãos, os muçulmanos, os artistas, as pessoas do nosso convívio, e agradar a Deus mesmo não vira a parte principal, e eu acho que esse é o maior problema, né? A gente quer agradar todo mundo, mas nem sempre a gente quer agradar Jesus nas nossas atitudes. Então, outra característica do que é morno é o equilíbrio, né? É o desejo de ser equilibrado, de buscar uma naturalidade, de querer uma coisa que não queima e não esfria. Então, assim, você não pega fogo e queima nada, mas você também não é frio. Dá pra ficar. O morno, ele não presta pra lado nenhum, sabe? É muito crente pro mundo e muito mundano pra igreja. Essa mornidão, tô cansado, não aguento mais, não quero, tô triste, eu gosto, mas não sei. Essa situação, essa percepção, ela te afasta da vontade de Deus, de acordo com essa própria carta. E aí ele também fala, né, que a última coisa é a questão de não querer desagradar. Mas, vamos lá, o que eu anotei aqui. Laodiceia se acha rica e abastada. Você viu que ele fala isso? Você se acha rica e abastada. Só que essa igreja, ela não deve ter só rica e abastada, não tá falando só de prosperidade financeira, mas de ter pessoas muito inteligentes, de ter muitos livros, de ter muitos seguidores, de ter muito status. Então, uma igreja que tem um poder, que tem um lugar, que tá em ascensão de alguma maneira. Mas o que ele fala? Ele fala, olha, você não percebe, mas você é miserável, pobre, cego e nu. Então, ser pobre talvez é porque você tem muita erudição, mas não tem revelação, sabe? Você tem muita música, mas não tem muita unção. Tem muito barulho, muito patrimônio, mas nada no céu.
Então, essa ideia de você se acha rica e abastada, mas na verdade você é pobre, cega e nu, pobre. Tá falando de não ter as coisas. Então, as coisas que te fazem ricos, né? Então, pro Senhor, o que essa igreja tem não vale nada. Cega, não tá enxergando a revelação. Tá com o véu, tá com a lei, tá com a visão embaçada, né? E nua, tá desprovida de qualquer proteção. A palavra de Deus fala logo em seguida que ele fala: olha, você devia comprar de mim ouro, colírio e vestes. O que ele tá falando? Ouro, na palavra, significa a palavra. Significa o que provém do Senhor, o que é da nobreza do Senhor. O ouro sempre aponta para o máximo de Deus. O colírio tá falando de revelação, revelar, rever, enxergar, ver aquilo que não se vê. E as vestes, a gente está falando dos atos de justiça, do linho finíssimo, da roupa que nós devemos colocar diante do juízo. Então, pobre, cego e nu, você tem que comprar ouro, colírio e vestes de mim. O que Deus está falando? É em mim que você precisa se reconectar e reencontrar o que falta para você. É uma igreja que ele fala: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você. Mas que igreja é essa que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, e não dentro, e não na mesa, entende? E o jantar não é para ele, a ceia não é ele. Então Jesus está batendo na porta dessa igreja, ele está do lado de fora. Eita, glória a Deus. O que realmente deveria estar acontecendo nessa igreja é que ele deveria estar dentro dela. Então é muito bonito falar: Jesus bate a porta. Mas é mais bonito ainda falar: ele é a porta, ele já entrou pra dentro e a porta nunca esteve fechada e ele tá jantando comigo já, sabe? Por uma igreja que já recebeu o mover de Deus, com certeza. Jesus bate a porta daquele que ainda não foi salvo. Isso aqui é uma igreja, as pessoas já estão salvas, mas não estão vivendo o que Deus tem pra elas, porque ele quer vomitar elas. E isso é muito dolorido. Mas ele dá uma segunda chance, né? Então, ele fala da recompensa do vencedor, no finalzinho ali, no versículo 21 e 22. Qual que é essa recompensa? Sentará comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu pai no seu trono. Basicamente, para o vencedor, o que é o vencedor? É aquele que vai rejeitar as obras dos nicolaítas, de Balaão, profecia de Jezabel, amizade com o mundo, no sentido de equilíbrio morno. É aquele que vai ser um Antipas, como a gente falou em outros vídeos, né? Que não tem só o nome de quem vive, mas quem realmente está vivo. Vencedor é quem conserva o que tem, que não é morno, que é quente, que não tem medo de ser radical em Deus, que não tem medo de abrir a porta para o Senhor entrar e cear com Ele. O vencedor é aquele que o Senhor promete a recompensa de sentar no trono com Ele. O vencedor tem que ser eu e você. Tem que ser uma igreja, Filadélfia, que vai ser arrebatada, que vai junto com o Senhor porque se relaciona com Ele. Se o Senhor Jesus está batendo na porta, corre e arranca a porta. Deixa Ele entrar e cear com você. Se você acha que você está rico e abastado, mas está morno, eu já fiz tanta coisa, eu faço tanta coisa, mas está morno. O Senhor Deus fala que quer vomitar isso da boca. Antes você fosse frio ou antes você fosse quente. O morno para o Senhor é abominável. E o que Ele está dizendo? Olha, você está pobre, segue nu. Você não está enxergando, você não está protegido, você não tem nada diante de mim. Compra de mim, pega de mim, porque eu sou a fonte, o amém, a testemunha verdadeira de todas as coisas. Então de mim você pega o ouro, que é aquilo que realmente tem valor, que é a minha palavra. É de mim que você vai pegar as vestes de linho finíssimo, que são tecidas pelos seus atos de justiça, que é o seu uniforme do arrebatamento. E é de mim que você vai pegar um colírio, que vai tirar tudo que te impede de enxergar a realidade. E a realidade é Cristo. A realidade é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A realidade é que nós somos um povo chamado para contracultura, para fazer diferença, para entender que nós temos várias coisas maravilhosas nesse mundo, na nossa família, nas pessoas. Mas entre Jesus e o bem-estar com todo, nós queremos Jesus, porque com Ele é tudo para sempre. Isso aqui acaba. Eu tô gravando esse vídeo num dia que recentemente morreu Pelé, morreu Viviane Chide, morreu um dos papas, o Papa Bento XVI. Antes tinha morrido a Rainha Elizabeth. Então várias pessoas que representavam um poder em todas as esferas, sabe? No futebol, no status, na política, na moda,
na religião, morreram. E agora? E agora? Depois da morte, o que acontece? Com quem que eles vão ver? Se a sua fé é parecida com a minha, é agora que vai ter a verdadeira vida. É agora que vai chegar o momento de falar se valeu a pena ou não. É agora que eles estão tendo a chance de pegar esse ouro e passar no fogo e ver se ele refina. E o meu convite para você, no fim desse estudo das 7 igrejas de Apocalipse, vamos ser Filadélfia. Não vamos ser mornos como Laodiceia. Não vamos experimentar do mover, mas deixar para lá porque cansa ou porque não é tão agradável ao povo. Para de ouvir a opinião dos outros e ouve o que Deus diz de você. Deus diz que você é vencedor. E que nele você tem ouro, roupas e colírio. E que se você for um vencedor nele e permanecer, você vai sentar no trono junto com ele. Então Laodiceia ainda tem chance. Eis que bato a porta. Abre e ceia com ele como amigo. Amém? Então terminamos essa série das 7 igrejas de Apocalipse. E eu acredito que o próximo material vai ser sobre o trono de Deus ainda em Apocalipse. E que o Senhor te favoreça.